Senhor, te louvando, engrandecendo o teu nome que é santo, 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 Pai. Pai, coloca agora diante de ti, Senhor, a vida do teu filho, Pai. Continua usando ele, Pai, fazendo tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Pai. Pai, usa ele grandemente, Pai, para fazer a tua vontade, Pai, edificando as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está, Senhor. Pai, que o Senhor venha se manifestar, Senhor, através da tua palavra para cada um deles, Pai. Que a tua palavra venha atingir o alvo nesta noite, Senhor. Que a tua palavra venha surgir efeito, Senhor. Pai, que nós possamos levar para nós, Senhor, a tua palavra, mas não guardar ela, Senhor, mas praticá-la, Senhor, todos os dias de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, tudo coloco diante de ti, Pai. Continua, Senhor, neste culto, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu desligar os microfones aqui, que senão fica uma microfonia terrível. Oi? Deixa eu chamar as crianças. Cadê os pequeninos? Vinde de mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Amém? Vem, crianças, vem. Vem, vamos estar orando aqui por vocês em nome de Jesus. Quem vai ministrar é minha esposa, a pastora Lisa vai estar ministrando para as crianças hoje. Glória a Deus. Amém? Amém? Estende suas mãos, vamos estar orando pelos pequeninos. Aleluia. Glória a Deus, estende suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos agora a vida de cada um deles no teu altar. Senhor, abre a mente e o coração. Fala poderosamente com cada um deles, Senhor. Que teu Santo Espírito possa estar abrindo os ouvidos espirituais, a mente e o coração de cada um deles, para que eles possam receber da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, tua serva com autoridade e poder, Senhor. Está difícil de alcançar aqui. Usa ela com autoridade e poder, Senhor, para que ela possa trazer uma palavra dos céus ao coração dessas crianças que já são a igreja de hoje. Elas não são a igreja de amanhã, elas já são da igreja do agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus em nome de Jesus, em Provérbios, capítulo 13, versículo 3, amém? Abre aí para nós, Rafa. Enquanto o Rafa vai abrindo aí, eu vou ajustando aqui. Quem tiver Bíblia e quiser abrir, Provérbios 13, 3. Amém? Provérbios 13, 3. Amém, igreja? Provérbios 13, 3. Já está ali, ó. E a palavra de Deus fala assim, ó. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Eu gosto da visão, da versão também na NVI. A NVI fala assim, ó. Quem guarda a sua boca, guarda a sua alma. Na NVI fala, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, olha só. Quem fala demais acaba se arruinando. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra. Deixa ela aqui. Eis a tua palavra, Deus, que nesta noite, Senhor, esta palavra seja uma palavra de poder dos céus, Senhor. Pai, que não seja uma palavra de homem, Senhor, de conhecimento humano, de sabedoria humana, não. Nós queremos palavras reveladas dos céus nessa noite, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, sentir a tua glória, ser impactados pelo teu poder. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, abre nossos ouvidos para que possamos ouvir tua voz. Abre nosso entendimento, nosso intelecto. Abre, Senhor, as comportas dos céus e manifesta, Senhor, a palavra de poder nesse lugar, trazendo cura, renovo, restauração, libertação, Pai.
Pai. Senhor, que não seja eu, mas teu Espírito, que todo espírito das trevas que se levante contra a autoridade da palavra de Deus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro expulso, repreendido, eu declaro derrotado toda a obra do inferno contra a mente e o coração daqueles que escutam esta palavra hoje. Senhor, tanto quem está fisicamente, quanto quem está online ouvindo, que a tua palavra venha fazer divisão entre alma e espírito, junta e medula, trazendo libertação, renovo e restauração, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz? Amém, amados? Glória a Deus, em nome de Jesus. Queridos, a guerra já produziu diversas armas no decorrer da história. Por exemplo, eu creio que a primeira guerra que existiu foi gente tacando pedra contra pedra. Não tinha faca, não tinha espada. Quem nunca aqui já deu aquela pedrada quando criança? Quem aqui já tomou pedrada quando criança? Eu já. Né? A gente mais guri, né? Menina não brinca não, né? Na minha época tinha as mamoninhas, a gente pegava as mamonas, tacava um no outro. Mas a questão é que, na hora da briga e da guerra, qualquer coisa que está na mão vira arma, né? Mas o que acontece? As armas foram evoluindo com o tempo. Eram pedras. Depois, com o tempo, vieram o que? Veio a idade do bronze, aí vieram as espadas, vieram os escudos, vieram as flechas, né? Meu irmão, a flecha foi uma evolução, querido. Porque a flecha, o cara estava lá embaixo, o cara atacava. Quem já viu aqueles filmes medievais, aquela chuva de flechas chegando, né? Os 300 lá, né? Os espartanos morreram, tudo flechado, aquela chuva de flechas vindo. Mas aí, de repente, foi evoluindo, descobrindo o quê? A pólvora. Aí a pólvora foi outro salto tecnológico, né? Que da pólvora vieram o quê? Vieram canhões, arma de fogo. Hoje nós temos o quê? Mísseis, bombas nucleares. Nós tivemos agora aí um impasse aí do Irã, né? Israel tacando Irã, por quê? Porque, eles estavam produzindo provavelmente bombas atômicas, né? E teve lá o pessoal atacando. Mas, meu querido, existem muitas armas mortíferas, mas nenhuma delas consegue matar tanto no mundo como o poder mortífero, sabe do quê? De uma palavra. Querido, palavra despertaram guerras, querido. A palavra na boca de aquele que não sabe o que está dizendo pode destruir não apenas uma família, mas pode destruir uma nação. Nós vemos hoje aí o nosso presidente falando cada atrocidade, que hoje a gente está até ameaçado a perder o GPS, querido. Tu já pensou tu ficar sem GPS? Irmãos, eu não sei como é que eu vivia sem GPS antes. Irmão, GPS, quem aqui precisa de GPS para chegar no lugar, irmão? Levanta a mão aí, eu preciso, irmão. Mas ninguém? Todo mundo aqui anda sozinho? Irmãos, e GPS também é avião, GPS é Uber. Irmãos, quem imagina hoje viver sem Uber, irmão? Meu Deus, como é que a gente viveu sem Uber? Irmãos, Uber precisa de GPS. Mas graças às palavras do nosso líder hoje, o líder do outro país lá está ameaçando suspender até o GPS, querido. Então o que acontece? Nada mata mais no mundo do que as palavras, querido. Guerras são travadas por causa delas. Através da palavra, de uma palavra, o homem foi expulso do Éden. Sabe qual foi a palavra que expulsou o homem do Éden, Ritinha? Qual foi? Foi quando a serpente chegou para Eva e falou assim, olha, verdadeiramente não morrerás. Estava lá Eva no Éden, chegou Satanás, né, conversando. Aí fica imaginando assim, cara, Eva estava meia doida, começou a bater papo com a cobra, querido. Que coisa estranha. Se hoje uma cobra vem falar contigo, tu falaria o quê? Está repreendido Satanás. Mas com papagaio ninguém faz, né? Quem sabe a cobra era que nem o papagaio? Eu não sei, querido. Eu sei que Eva começou a bater altos papos lá com a cobra. E a cobra falou assim, como Deus é mau, né? Não deixou você comer dos frutos da terra. Falou, não, eu posso comer de tudo. Eu só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eu comer, eu vou o quê? Eu vou morrer. Não foi a palavra que Deus disse? Não come, porque tu vai morrer. E aí a serpente lançou a palavra que mudou a história, não apenas de Eva, mas mudou qual história? A minha e a tua, querido. Estamos aqui sofrendo hoje por causa dela. Quando a palavra foi verdadeiramente, não morrerás, querido. E é por isso que Provérbios, livro da sabedoria. Quem foi que escreveu Provérbios, irmãos? Eu? Não, foi Salomão.
Salomão, um homem muito sábio, um homem mais sábio do que pousou na terra, que nasceu. Diz a palavra que o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, quem abre muito os seus lábios, se autodestrói, ele acaba se arruinando. Olha só o conselho de Salomão para nossas vidas, querido. O que guarda, o que cuida, o que sai da boca, conservará, guardará a sua alma. E querido, quando falamos de alma, nós estamos falando de quê? Falamos de emoções. Quando se fala de alma, falamos de sentimento, falamos do poder da escolha, da inteligência, enfim, falamos da sua vida. Por isso que muitos dizem que os animais não têm alma, né? Porque o animal não tem o poder de raciocínio, de escolha, né? De livre-arbítrio, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas a questão é que quem guarda aquilo que sai dos seus lábios, ele está guardando a sua alma. Mas, em consequência, aquele que, ao contrário, que ao invés de guardar, de cuidar, de observar o que sai da sua boca, mas antes fala demais, o que acontece com ele? Ele acaba se autodestruindo. Ele acaba se arruinando. Olha o poder de uma palavra, que uma única palavra possui, querido. E aí eu quero compartilhar uma ilustração muito forte que eu ouvi certa vez. E diz a história, né, que um certo sultão lá do deserto, né, ele teve um sonho que tirou o sono dele. Ele teve um sonho que todos os dentes da sua boca caíam. Todos os dentes. Já dizia os antigos que quando o dente cai é sinal do quê? Alguém sabe? Morte. Verdade. Olha aí. Pessoal, os antigos falavam isso, né? E aí o que acontece? Esse sultão sonhou que todos os dentes caíam. E ele começou a procurar os sábios do seu reino. E aí chegou um dos sábios e falou assim: meu sultão, esse sonho é o anúncio, é o prenúncio de algo terrível. E ele disse: por quê? Porque todos os seus familiares morrerão. E diz que o sultão, ao ouvir essa palavra de sabedoria, essa interpretação dos seus sonhos, ele ficou irado e mandou dar 100 chibatadas nesse sábio. Só que esse sultão ainda continuou perturbado com o seu sonho. E aí chegou outro sábio para ele e falou assim: meu rei, meu sultão, não precise abater a sua alma. E ele disse: por quê? Porque na verdade esse sonho é uma bênção. E ele: que bênção! Esse sonho está dizendo que você viverá mais que todos os seus familiares. E diz a história que esse sultão ficou muito livre, confortado com essa história, e deu 100 pratas de ouro para aquele sábio. E aí, de repente, um dos conservos do rei viu aquele sábio saindo, e ele chegou para ele e falou assim: ô sábio, eu estou vendo o que você falou. Você falou a mesma coisa que o outro, mas falou de uma forma diferente. E aí aquele sábio falou assim: tudo depende da maneira que você vai dizer as coisas. Os dois falaram a mesma coisa, que o quê? Que todos os parentes iam morrer. Só que um trouxe como forma de calamidade: meu Deus, todos os seus parentes vão morrer e você não. E já o outro disse: não, você vai viver além, você vai ter uma vida longínqua. Então, queridos, tudo na nossa vida vai depender da maneira que você diz. E esse é um dos maiores desafios da humanidade, querido. Que é qual? É que a verdade, ela deve ser dita sempre e sem dúvida. Nós falávamos isso na nossa célula na sexta-feira, que a verdade, ela tem que ser sempre dita. Mas não é apenas saber o que dizer que vai fazer a diferença. Não é apenas a verdade que tem que ser dita, mas é a maneira como você vai dizer é que vai fazer a diferença, querido. Provérbios 12, 18, coloca para nós lá, Rafa. Provérbios 12, 18 fala assim, ó: há palavras, 12, 18, coloca rapidinho. Há palavras, eu queria na NVI, mas tudo bem. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios é saúde. Na minha versão, assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha só. Tem palavras que vão sair da boca das pessoas que vão ser como uma espada penetrante, mas a língua dos sábios, quando a palavra vem com sabedoria, ela vai trazer cura, querido. Veja que os ambos sábios trouxeram a mesma informação, mas de maneira diferente.
Agora, sabe o que é interessante? Que um deles, apesar de ter o conhecimento de algo, ele sabia muitas coisas, não fez ele sábio com as palavras. E sabe qual foi a consequência? Enquanto a consequência foi 100 moedas de prata, aquele que, apesar de ser sábio, não soube usar as palavras de forma correta, ele sentiu a consequência na pele, 100 vezes a chibatada. E, amados, você podem ler diversos livros, querido, escute o que eu vou dizer. Saber tudo sobre matemática, ciência, antropologia, filosofia, mas ainda assim não ser sábio com as palavras. Porque não tem a ver o quanto você sabe, mas como você vai usar essa sabedoria que Deus te deu. Provérbios 18, 21 fala assim, ó. A língua, bota aí, 18, 21. Quem quiser anotar, fala assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Na NVI fala assim, ó, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, a vida e a morte estão na sua boca, nos seus lábios, querido. E você vai comer os frutos da consequência do que sai dela. A língua ela tem poder de gerar vida e morte, sobre seus planos, seus sonhos, seus projetos, seus relacionamentos, trabalho, casamento, filho. E nós comeremos de todos os frutos que ela vai trazer, de todas as consequências que elas vão trazer sobre nossa vida. Mas, meu querido, por que as palavras, entenda bem, por que a palavra que nós dissemos tem tanto poder sobre nossas vidas? A palavra de falar, alguns falam, porque a palavra tem poder. Depende, querido. Mas sabe por que as palavras que saem da nossa boca têm poder? Porque nós somos a imagem e semelhança de quem, querido? De Deus. Hoje, eu e você, antes nós éramos criatura, mas agora nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e guardadas as proporções, querido, nós temos a mesma essência de Deus habitando dentro de nós. A mesma essência, tanto é que Jesus falou que em meu nome vocês fariam o quê? Coisas grandes e até maiores do que eu. Por quê? Porque hoje você é a habitação do poder do Espírito Santo. Hoje há um Deus habitando em você. E a palavra de Deus fala que pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E tudo aquilo que nós vemos foi produzido a partir daquilo que não se vê, mas através da palavra. O Senhor estava lá em Gênesis e disse assim, haja luz e houve luz. A palavra de Deus fala que tudo foi criado por Cristo, por meio dele, para ele, e sem ele nada do que foi criado se fez. Tudo através do quê? Da palavra. Chegava o enfermo para Jesus dizendo assim, ó, se quiseres que eu seja limpo, eu serei. Jesus falava, sim, eu quero, e aquele leproso era curado. Chegava para um homem surdo e mudo, dizia, esse homem é surdo e mudo, se tu quiseres ele voltará a ouvir. Jesus falava o quê? Sim, eu quero. Jesus não ficava lá fazendo 7 campanhas do sal grosso, ou 7 campanhas do pulinho santo. Não, ele falava, eu quero, e acabou. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. E o que acontece? Da mesma forma, querido, essa autoridade que está sobre Deus, que está sobre o Senhor Jesus, essa autoridade, esse poder foi passado a nós homens, querido, pois possuímos a mesma essência de Deus. Logo, há poder e autoridade sobre as palavras que saem da sua boca. A língua tem poder sobre o quê? Sobre a vida e a morte. E aquele que gosta, aquele que ama, comerá dos seus frutos, querido. Então a língua, a tua boca, as palavras, e a língua quando eu falo não é aquela língua que você corta e frita para comer. Não, é as palavras que saem dela, elas podem gerar morte sobre nós ou vida. E nós vamos viver as consequências dela. Agora, como você tem usado as suas palavras? Como tem sido usadas as palavras que saem dos seus lábios, querido? Só para recapitular, a palavra ela pode gerar vida e você, a autoridade o quê? Dada pelos céus. Então, na sua boca, você tem poder de construir e destruir. Quando o Senhor chegou para Pedro e falou assim, tudo aquilo que você abençoar será abençoado, e tudo aquilo que você amaldiçoar será maldito. Agora a questão é, você tem usado essa autoridade e poder para abençoar ou para amaldiçoar, querido?
Eu vou te dar um exemplo. Tinha um amigo meu, lá do quartel, eu morava em Porto Velho, era um marciano. A filha dele devia ter o quê? Devia ter acho que uns 6 aninhos, 5 aninhos. Ele recém tinha comprado uma TV de 42 polegadas, linda, botou na sala ali no requezinho, sei lá no que era. Querida, essa menina foi subir em cima da estante. Botou a mão na TV, quando foi apoiar, a TV caiu no chão junto com ela e espatifou no chão. TV novinha, Full HD, 4K, sei lá o quê, quebrou no chão. Daí, o que acontece naturalmente, querido? Quando alguém quebra algo importante em casa, você grita o quê? Abençoado de Deus, ungido do Senhor. Ou sai esse seu miserável, destruidor, seu demônio desgraçado. Qual palavra sai, querido? Querido, tem palavras proféticas que foram lançadas através da sua boca sobre a vida do seu filho. E aí, nesse caso, teu filho quebrou algo, sei lá, importante. Aí você diz, menino miserável. Sabe o que significa miserável, querido? Alguém que vai ser extremamente pobre na vida. Seu desgraçado, querido. Desgraçado significa destituído, desprovido da graça de Deus. Nós somos salvos pelo quê, irmãos? Pela graça. Quando você chama alguém de desgraçado, você está arrancando a salvação pela graça da vida daquela pessoa. Aí você fala assim, seu destruidor, tudo que você toca, você destrói. Aí você está chamando o quê? Que tudo aquilo que ele tocar, família, negócios, finanças, trabalho, ele vai o quê? Ele vai destruir. Ou seja, você está profetizando sobre a vida do teu filho que quebrou a TV, quebrou o carro, quebrou sei lá o quê. Ele vai ser um representante de quem? De Satanás nessa terra, porque ele vai ser miserável, desgraçado e destruidor. Aí você diz assim, mas pastor, como assim? Eu vejo um monte de gente aí falar um monte de barbaridades e tal. Se tudo que as pessoas lançar sobre a minha vida vai ser maldição, eu vou estar lascado. Coitado do juiz de futebol, né? Porque o juiz de futebol, eles chamam o quê? Eles chamam de filho de... só coisa maravilhosa, né? Que o juiz... Aí diz assim, então o juiz vai ser a pessoa mais amaldiçoada no Grenal. Quando ele marca o pênalti, faltando 2 minutos para acabar o jogo, ele marca o pênalti, meu irmão, o time adversário quer matar aquele homem. Mas, querido, isso não é verdade, sabe por quê? Porque a maldição sem causa, ela não procede. Provérbios 26, 2, abre aí para nós. Provérbios 26, 2 fala assim, ó. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa. Ela não se cumpre, ela não virá. A palavra de Deus fala que a maldição sem causa, ela não alcança a sua vida. Ainda fala mais. Se você for ler em Lucas 6:27, o Senhor fala assim, olha, digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam. E ele fala assim, ó, abençoe os que te amaldiçoam. Tá o juiz crente lá no futebol, marcou o pênalti, está todo mundo amaldiçoando o juiz, que ele morra, que ele infarte, que o carro dele bata, que a mulher dele traia ele. E ele está ali, ó, glória a Deus, aleluia, hosana, reina hoje, porque o cara é crente. E ele sabe que a palavra sem maldita, ele transforma em bênção, que a maldição sem causa não procede. Logo, quando você é pai, querido, você é marido, você é familiar, existe uma autoridade dos céus estabelecida sobre a sua vida. E essa é a diferença de alguém que está no estádio xingando uma pessoa a qual você não conhece, e quando você é pai, você é irmão, você é marido, você é amigo, e você lança uma palavra de maldição sob a autoridade de um Deus que habita em você. Então, logo, quando você profere palavras sobre a vida de alguém que Deus colocou sobre os seus cuidados, sobre o teu círculo de comunhão, você está profetizando o quê? Bênção ou maldição? Você entendeu a diferença? Por exemplo, eu como pastor, existe uma autoridade espiritual minha sobre a vida de vocês de quê? De apacentar, querido.
Você, como irmãos, aqui, a palavra de Deus fala, orai uns pelos outros. Aí você está aqui orando pelo Fabiano, está orando pela Ana, tu está orando pela Ritinha, e quando ela vira as costas, você está amaldiçoando aquela que você deveria abençoar, querido. Então entenda algo hoje, querido. Aquilo que tu fala, ainda que no momento de raiva, querido, o inimigo toma posse no mundo espiritual e ele anota no seu caderninho infernal para poder te cobrar depois, querido. Daí na hora da raiva você diz assim para o seu filho, ou para o seu marido, ou para a sua esposa, sua burra, seu burro, tudo que tu faz tu quebra. Pega num prato, ele quebra, não faz nada direito. O marido chama de vagabundo, inútil, imprestável. Que homem horrível! Ou você lança para o seu filho, aí teu filho nasce, ele tem os trejeitos mais graciosos. Aí quando você vê um menino com jeito mais gracioso, você fala o quê? Parece uma o quê, irmão? Vamos lá? Uma menina. E aí você está o quê? Eu tenho um irmão meu, né, que ele fala, palavras dele, Juan. Meu irmão Juan, ele por um tempo disse que era homossexual. Falou, não, eu sou homossexual e tal. E eu falei, mas por que tu é homossexual, Juan? Não, porque desde criança eu tinha trejeitos. Eu era mais sensível, eu gostava de ver isso, eu gostava de ver... Eu falei, tá aí, qual o problema? Não, mas todo mundo dizia que eu era mulherzinha, que eu ia ser... Eu falei assim, querido, quem falava isso? Pai, mãe, irmãos. Aí porque a pessoa ela tem um jeito mais... Irmãos, eu tinha um jeito mais afeminado. Eu tinha. Mas o fato de você ter um jeito mais gracioso não determina um destino de homossexualidade, querido. Mas você, muitas vezes, por ser autoridade espiritual, você o quê? Você amaldiçoa o seu filho, o seu irmão, o seu parente. Aqui aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Por que Pelotas é terra de... O pessoal fala, né? Que Pelotas é terra de quê? É terra de gente interessante, né? Mas por quê, querido? Já parou para pensar por quê? Porque Pelotas foi uma terra exportadora de quê? O que tinha lá? Produto famoso de Pelotas? Doce, mas antes era o charque, era a terra do charque. Então, naquela época lá, isso até que foi um dos motivos da guerra lá dos farrapos, né? Então, tinha muito charque, e aí as fazendas começaram a ficar ricas, e o que os pais, donos de fazenda, fizeram? Começaram a mandar seus filhos para a Europa. Aí os filhos iam para a França estudar, iam estudar nos melhores colégios. Quando eles voltavam o quê? Educados como europeu. E como é que o francês fala? O francês fala assim, o francês fala com biquinho. Agora tu imagina, cara, um monte de gaúcho como é que é? Como é que é? Truculento, gaúcho grosso, que não come mel, come abelha. Chega, aí vê o rapaz falando assim, pronto. Começou a falar o quê? Que os filhos eram tudo o quê? Afeminados. E quando, na verdade, eles voltaram o quê? Educados, querido. Mas a referência deles, daí veio, né? A cunha que o Rio Grande do Sul é terra de não sei o quê, porque Pelotas e não sei o quê. E, na verdade, foi o quê? Era uma questão cultural, querido. Só que, muitas vezes, por questões culturais, questões de diferença de personalidade, você amaldiçoa a tua casa, o teu filho, querido. Você começa a trazer adjetivos pejorativos sobre a vida do teu irmão, da tua família, do teu esposo. Agora, já viu como é difícil, por exemplo, é muito fácil para criticar, né? Aí o marido faz alguma coisa errada, a gente senta a mão no marido, se a esposa faz algo errado, se o irmão, se o parente, enfim. Mas já viu como é difícil a gente dizer, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é um exemplo. Aí a esposa vai fazer uma janta, faz uma janta maravilhosa, prepara lá bife milanesa, faz batata frita, né? Faz um prato maravilhoso. Só que é o seguinte, na hora de fazer o arroz, ela salgou o arroz. Meu querido, aí você vai comer, ao invés de você dizer assim, nossa, que janta maravilhosa que você fez, você gastou tempo preparando, fez até pudim de sobremesa. Não, você vai falar assim, ó, você não sabe cozinhar, salgou o arroz. A gente tem a tendência o quê? De perceber aquilo que ficou ruim e não dar valor àquilo que ficou bom, querido. Nós temos uma dificuldade terrível de enxergar as coisas boas nas pessoas. Mas a gente só fala o quê? Daquilo que não está legal. Não é verdade, irmãos? E o pior,
O pior não é apenas dizer que é ruim. Aí você fala assim, por que que você não é como a tua irmã, que cozinha maravilhosamente bem? Aí a casa cai, querido. Não basta apenas você insultar, você começa a comparar. Por que que você não é que nem o vizinho? Olha lá, o marido da vizinha, ele levanta cedo e vai cortar grama. O marido da vizinha lá, ele está arrumando o portão. Você é um vagabundo inútil. E aí as palavras que você lança sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua casa. Mas aí eu disse, como 18 e 21 fala o quê? Provérbios 18 e 21 fala que a língua tem o poder de gerar vida e gerar morte sobre nós, querido. E aí o que acontece? Se a tua casa, tua família, o meio que você convive, está comendo os frutos da consequência das palavras que saem da tua boca, querido. Porque da tua boca, ao invés de sair bênção, sai o tempo todo maldição para a tua casa. E Satanás só está lá no livrinho assim, opa, essa palavra de hoje foi boa. Inútil. Desgraçado. Não, isso aqui no grande tribunal eu vou dizer, não, foi profetizado que ele não tem direito à graça de Deus. Quem falou isso? Foi o pai que é a autoridade espiritual. Foi o marido que é sacerdote da casa. Foi a esposa que edifica o seu lar, que lançou esta palavra. Querido, quantas palavras têm saído da tua boca que amaldiçoam, que destrói, ao invés de construir. E, querido, isso aí está determinando vida ou morte na tua vida, querido. Mas sobre nós também não é diferente não, querido. Sobre as nossas vidas também não é diferente. Por exemplo, a gente fala sobre o que nós lançamos para os outros, mas é aquilo que a gente lança sobre nós mesmos. Por exemplo, aí você vai fazer algo, você vai para uma faculdade, você vai para o colégio, ou você vai aprender uma coisa nova, e você já diz assim, ó, não, isso aí eu nunca vou aprender. Por mais que eu tente fazer, eu nunca vou conseguir. Minha mãe sempre disse que eu sou burra e eu nunca vou aprender nada. Querido, quantas pessoas falam isso, trazem isso sobre si? Minha mãe sempre falou que eu não ia dar certo na vida, que tudo que eu fizesse ia dar errado, que eu nunca faço nada certo, é por isso que eu não mereço nada. Aí você vive o quê? Os frutos das consequências que alguma pessoa lançou, você tomou posse e até hoje você vive essas consequências. Por quê? Porque você está debaixo de palavras que foram lançadas como maldição sobre a tua vida, querido. Mas nós preferiremos o quê? Determinado mundo espiritual, através dos nossos lábios, o quê? Aquilo que foi dito que nós viveríamos de maldição. E aí acontece, o inferno ouve você falando aquilo que alguém falou sobre a tua vida, que é uma mentira do inferno, e ele diz o quê? Amém, os demônios estão, é verdade, tu nunca vai conseguir, tu nunca vai melhorar, sempre vai dar tudo errado. Aí outro diz assim, não adianta, meu casamento não tem mais jeito, nunca vai melhorar, não tem mais jeito. Meu irmão, aí é final de Copa do Mundo no inferno. Estão soltando fogos. São várias as palavras de maldição que nós lançamos diariamente sobre nós mesmos, querido. A mulher fala, eu sou uma escrava nessa casa. O homem, eu sou um burro de carga, eu só sirvo para trabalhar e para pagar as contas. Ninguém me dá valor nesta casa, ninguém me ama. Eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Meus pais estavam certos, querido. Quantos aqui já falaram isso sobre a sua vida? Levanta a mão. Eu estou levantando, irmãos. Nunca tomou passo de uma palavra dessa na sua vida? Glória a Deus. Aí tu diz assim, que exagero, pastor. Provérbios 6:2, abre para nós aí, Rafa. Provérbios 6:2 fala assim, ó. E te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. NVI fala assim, ó, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está prisioneiro naquilo que você falou, querido. Nós mesmos nos tornamos prisioneiros de palavras, de maldição, que nós mesmos lançamos sobre nossa vida, querido. Amém, igreja? Vocês estão aí? Para Deus fala, nós mesmos armamos a arapuca, lançamos a palavra maldita sobre nossas vidas, tomamos posse e vivemos as consequências dela, querido. Escuta bem essa palavra. Sua vida vai ser uma consequência das palavras que saem da sua boca. Sua vida vai ser consequência das palavras que saem da sua boca.
Eu sou um abençoado, eu sou um filho do Deus Altíssimo. Deus me chamou para reinar nesta vida. Eu posso cair, mas Deus me levanta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque a vara e o cajado do Senhor me consola. E aí vai. Meu irmão, tu vai ver isso. Agora, eu não dou certo, tudo que eu faço que está errado. Eu nunca vou dar certo em nada. Tudo que... Irmãos, você vai ver essas consequências. Quer ver, ó, Jacó. Jacó nasceu. Qual foi a palavra de bênção que a mãe lançou sobre Jacó quando ele nasceu? Esse será Jacó. O que é Jacó? Jacó é enganador, usurpador e por aí vai. Ela lançou uma palavra de maldição sobre a vida do seu filho Jacó. E Jacó cresceu como? Vivendo debaixo desta maldição. Jacó vivia enganando e sendo enganado. Enganou, roubou a primogenitura do seu irmão, foi para a casa do tio Labão, lá na casa do tio Labão, enganou e foi sendo enganado. Mas no dia que Jacó fugiu da casa do seu tio, voltando para a casa do seu pai, com seu irmão cheio de homens para arrancar a cabeça de Jacó, o que Jacó fez? Ele falou com Deus: Deus, eu não aguento mais viver debaixo da maldição lançada sobre a minha casa. E ele falou: muda a minha história. E naquele dia, o que Deus fez com Jacó? A partir de hoje não serás mais Jacó, mas serás Israel, que significa aquele que governa com Deus, querido. Meu querido, tanto que vários homens de Deus, quando tiveram encontro com Deus, o que Deus fazia? Deus mudava o seu nome. Eis que hoje não serás mais Abrão, mas Abraão. Eis que não será mais Jacó, mas Israel. E nós, querido, diz a palavra de Deus que quando nós chegarmos na glória, em Apocalipse diz que Deus nos dará o quê? Um novo nome. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que teus pais lançaram sobre a tua vida. Você não é o que o diabo e o inferno diz. Mas você é aquilo que Deus diz que você será, querido. Eu e você teremos um novo nome e uma nova história. Então não viva mais a sua vida debaixo das palavras que lançaram sobre você, ou debaixo das palavras que você mesmo tem tomado posse, querido. Cuidado, você vai viver as consequências das palavras que saem dos seus lábios, querido. Outro mistério, olha esse mistério aqui. Querido, cuidado com as músicas que você canta. Eu já falei que a palavra que sai da sua boca é poder, querido. Foi pela palavra que o Senhor faz, foi pela palavra que Deus criou, foi pela palavra que Jesus curou. E a palavra de Deus fala que tudo aquilo que pediram, crendo, recebereis. A sua boca é para ser fonte de bênçãos e não de maldição. Então escute, tu já viu o poder que a música tem sobre nossas vidas, querido? Por exemplo, se você escuta uma música alegre, o que acontece? Tu fica animado. Batata. Agora, se você escuta uma música de sofrência lá, tu fica triste, querido. E por que isso acontece? Porque toda música é uma declaração da sua alma, querido. Toda música que sai da sua boca é uma declaração de adoração. Satanás era o quê? Querubim ungido. E conhece muito bem o poder da música e da adoração, querido. Dizem que ele regia os céus, o coral nos céus do Senhor. E agora pense comigo. Se a palavra tem poder, querido, de gerar vida e morte, se a palavra que sai da tua boca é a autoridade dada pelos céus, então toda palavra que sai da minha boca e da sua é uma palavra profética em potencial. Veja bem, tudo aquilo que sai da tua boca é uma palavra profética em potencial. Se eu estou triste, ouço louvor, o que acontece com a minha alma? Ela se alegra. A palavra de Deus fala: está alguém triste entre vocês? Cante louvores, diz a palavra. Então, meu amado, cuida os tipos de músicas que você tem ouvido, que você tem declarado com seus lábios, porque você está profetizando sobre a sua vida. Quer ver um exemplo? Tem uma música, ai, mas pastor, música é poesia. Concordo, salmos é poesia. Salmo, livro de Salmo, de 1 até o último Salmo, são canções de adoração ao Senhor. Pura poesia. Mas, por exemplo, a Ivete Sangalo, ela tem uma música que ela fala assim, ó: nunca vou amar alguém como amei você. Aí tu vai ver a linda, nossa, que letra linda, maravilhosa. Mas, querido, é uma declaração profética que você está dizendo assim, ó, que você nunca mais vai amar como você amou aquela pessoa. Aí o que acontece? Aí você teve um relacionamento,
tá? Que não deu certo, um namorado do passado, uma namorada. E aí você vive cantando essa música pensando naquela pessoa. Você está declarando o quê, querido? Que o teu coração está fechado para qualquer outro novo relacionamento. Aí você casou, até hoje é triste, não se considera uma pessoa feliz. Por quê? Porque você passou a sua vida profetizando que aquela foi a única pessoa que você ia amar, querido. Olha só. Marília Mendonça, que morreu, né? Aquela que morreu no acidente lá, era considerada a rainha da sofrência, né? Ela tinha uma música, ela falava assim, ó: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Olha só, mas é até legal, né? Ô, segura o velho homem aí, meu Deus, segura. Mas, amados, as músicas, elas cativam a alma. As melodias, elas cativam a alma. A gente canta músicas em inglês, né? Tipo aquela assim, ó, que a melodia é maravilhosa, né? Tipo aquela... Aí tu vai ver o quê? É aquela música, como é que é? Eu esqueci o nome dela. Highway to Hell. E aí você vai ver a tradução, é assim, ó: ei, Satanás, paguei minhas dívidas tocando numa banda de rock. Ei, mamãe, olha para mim, estou a caminho da terra prometida. Nossa, é crente, é bíblica? Não, querido. Eu estou na estrada para o inferno. Estrada para o inferno. I am the highway to hell. A melodia é maravilhosa, querido. Mas você está declarando que você está na estrada para o inferno, querido. Isso está sendo profetizado na tua boca quando você canta. Tem uma outra da Marília Mendonça, né? Que é: ai, como eu estou bandida. E é assim, ó: amar por mais um dia é falta de educação. Ou seja, não nasci para compromisso, não quero perturbação. Eu sofri por amor, hoje cresci, eu evoluí. Agora estou vacinada, estou prontinha para beber, dançar, curtir, me divertir sem me iludir. Eu vou vivendo a minha vida, ai, como eu estou bandida, querido. Olha a palavra profética que está lançando sobre a tua vida. Hoje meu relacionamento é só de um dia. Eu evoluí, eu cresci, agora eu quero beber, encher a cara, me diludir e me iludir. Você, em outras palavras, você vai ser um sabonete passando na mão de todo mundo. Olha só as palavras malditas que saem através de canções que você canta, querido. Meus amados, como eu disse anteriormente, cair na armadilha das palavras que você mesmo disse e você está prisioneiro do que você falou. Você se deixou se enradar pelas palavras que saíram da tua boca e você se prendeu nas palavras que delas saíram, querido. Então, meu amado, você precisa cuidar. Sua vida vai ser uma consequência das palavras que saem da sua boca, querido. Amém, igreja? Não, tá ruim a palavra? Meu Deus. Eu não quero massagear o ego de ninguém, não, cara. Eu quero que vocês sejam salvos. Eu não quero dizer aqui, ó, meu querido, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar, querido, dá tudo certo para quem coloca Jesus na tua vida. Para quem pega a palavra de Deus e coloca como regra de prática. Mas, meu querido, enquanto você diz que é crente, vai para a igreja, mas a tua boca é fonte de maldição para você e para quem está na sua vida, meu querido, não vai dar certo não, meu irmão. Tu vai estar lá no Highway to Hell, estrada para o inferno, querido. Então cuida, amados. Sua vida vai ser consequência das palavras que saem da sua boca. Gálatas 6:7, abre para nós aí, o Rafa. Em nome de Jesus. Gálatas 6:7. Diz assim, ó: pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Querido, quantos têm colhido até hoje, em sua vida, palavras de maldição profetizadas pelos seus pais? Ou palavras que você mesmo lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus filhos, querido. Quer ver exemplo? Eu sou sargento, né, da aeronáutica, né, passei no concurso da escola de especialista, concurso muito difícil. Aí eu já era primeiro sargento e às vezes chegavam os novinhos, né, recém-formado, né, os 3S novinho.
E aí passava 6 meses no trabalho, estava assim, que porcaria de trabalho, reclamando, né? Vou ter que vir ficar na serão à noite, vou ter que tirar serviço final de semana. Aí eu olhava para ele e falei assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo tu estava estudando para passar nesse concurso? Não, eu estudei 5 anos, meu Deus. Foi difícil passar? Não, foi muito difícil, trabalhei, nossa. E como é que foi quando tu passou? Não, foi uma alegria maravilhosa. Pois é, querido, foi difícil, tu se dedicou, estudou, abriu mão de um monte de coisas. Aí hoje que você alcançou, você começa a amaldiçoar o trabalho que Deus te deu, porque você vai ter que fazer um serão. Querido, quantas pessoas, querido, sofreram um monte para ter aquilo que você tem hoje, e hoje você faz alianças no mundo espiritual com Satanás, amaldiçoando aquilo que Deus te deu. Aí você tem um casamento que Deus te deu, você reclama do casamento. Você tem um trabalho que Deus te deu, você reclama do trabalho. Tu tem uma família que foi um presente de Deus e não tem família perfeita, querida. Não tem, e não tem devolução. O filho que Deus te deu é teu e não tem devolução. Mas aí você cai na armadilha das palavras que você mesmo é prisioneiro e você começa todo dia amaldiçoando o teu trabalho. Você amaldiçoa a tua esposa, o teu marido. Você amaldiçoa a casa que Deus te deu. Você o tempo todo reclama daquilo que Deus te deu. E eu te digo, se do dia para a noite você perder tudo aquilo que você tem reclamado, como é que seria a sua vida? Eu não gosto dessa casa, não seja por isso, amanhã o banco toma. Que carro horrível, não seja por isso, na rua um bandido leva. Que marido e esposa horrível, não seja por isso, amanhã a doença leva. Tu estaria melhor, querido? Querido, cuidado. Cuidado com as palavras que você tem lançado sobre a tua vida, sobre a tua casa. Cuidado com aquilo que você tem proferido sobre os teus lábios. Porque, como disse, há uma autoridade espiritual nos céus sobre a tua vida. Mas aí você diz assim, pastor, mas olha só, eu tenho feito muito isso. Eu tenho lançado sobre meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Vira e mexe, quando eu pisco, eu lancei, eu falei na hora da raiva. E é por isso, querido, que nós temos que cuidar muito daquilo que falamos. Eu já falei isso aqui. Nós nunca temos que tomar decisões na vida no momento de raiva. Irmãos, pensa. Vai pensar, vai esfriar a cabeça. Nunca discuta, nunca fale sobre assuntos importantes na hora da raiva. Porque, meu irmão, a raiva vai fazer você falar cada bobagem. Eu lembro de uma história de uma criança que ela falava muito palavrão, xingava muito palavrão. E aí o pai chegou e fez assim, olha, eu vou fazer um acordo contigo. Tá? Todo dia que você tiver raiva e você quiser xingar, você vai pegar um martelo, tinha um tronco ali na fazenda dele, e você vai pregar um prego. E todo dia que você conseguir ficar um dia sem xingar, você tira o prego que você colocou. E o filho gostou da ideia. A primeira semana tinha uns 30 pregos ali no tronco. De palavra feia, palavrão que ele falava. E aí na semana que ele conseguia não xingar, ele tirava um. E assim foi, né? Passou 6 meses. Depois de 6 meses ele chegou. Pai, consegui ficar com o tronco já. Tem 2 semanas que eu não boto prego nenhum. E consegui tirar todos. Ele falou, nossa, deixa eu ver. Aí ele olhou lá, o tronco estava todo furado, né? Porque tinha semana que ele falava mais de 20, era 20 pregos. E aí ele pregava, tirava, até que no dia ficou sem nenhum. E ele falou assim, parabéns, filho, eu estou vendo realmente que não ficou nenhum prego. Mas como que ficou o tronco? Não, o tronco está todo furado, está todo feio. E ele falou assim, pois é, filho, assim é a palavra maldita. Quando você lança uma palavra maldita sobre alguém, ela entra como um prego no coração da pessoa. Só que aí quando você vai lá e pede perdão, você tira o prego. Só que ele deixou um estrago, que foi o furo. Querido, quantas palavras malditas nós lançamos sobre nossos maridos e esposa, sobre nossos pais, sobre nossos amigos, sobre os bens que você tem, sobre as coisas que Deus tem te dado. E hoje está lá, ferido, machucado, um relacionamento quebrado, relacionamento com os filhos. Tem gente que hoje é avô, querido, é avô. Mas até hoje tem mágoa do que o pai dele lançou sobre a vida dele, querido. Mas eu quero dizer o seguinte, que a palavra de Deus fala em 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras, as amarras do inferno, do diabo, querido. Hoje é dia de quebrarmos pactos e alianças feitos no mundo espiritual. Porque toda palavra que você lançou no mundo espiritual, ela se tornou um pacto, uma aliança, querido. Mas a palavra de Deus fala em Colossenses 2, abre aí para nós. Colossenses 2,13. Colossenses 2,13 fala assim, ó.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. 2,13, querido. Colossenses 2,13. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele. E ele, olha só, nos perdoou todas as transgressões e cancelou as escritas de dívida que constiam em ordenanças. Querido, toda palavra maldita, ela entra num caderno no mundo espiritual. Toda palavra que você lançou, toda maldição lançada sobre a tua vida, ela entra num caderninho no mundo espiritual. E diz a palavra que constavam em ordenanças que nos era contrária, querido. Não, teu pai falou que tudo que você vai fazer nunca vai dar certo, e é o que acontece na tua vida. Você nunca vai ser amada. E querido, olha só, quando a gente toma posse dessas palavras, olha, eu nunca vou ser amada. Querido, você pode receber todo o amor do mundo, você nunca vai se sentir amada. E não tem a ver com você não receber amor, tem a ver que você tomou posse no mundo espiritual de uma maldição que você nunca se sentiria amada. Tu entende que se sentir amada é diferente de ser amada? Aí teu marido te ama, te cobre de carinhos, de beijo, ele dá tudo para você, mas você nunca se sente amada. Por quê? Porque você recebeu no mundo espiritual uma maldição lançada, dizendo assim que você nunca seria amada, querido. Olha só que loucura. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus na cruz, ele pegou todas essas dívidas, todos esses escritos que nos era contrário, e na cruz ele triunfou, querido. Jesus, ele pega todas as palavras malditas, todas as maldições que você recebeu na tua vida, que você mesmo lançou e se enredou, e ele lança na cruz, e ele anula o poder das trevas, querido. Mas para isso, você precisa tomar posse do sangue de Jesus, que anula toda a condenação. Amados, o Senhor, ele quer cancelar, anular toda palavra maldita sobre a tua vida, querido. Mas para isso, você precisa colocar aos pés da cruz. Como eu disse, o inferno lançou uma palavra de maldição. O inferno falava, não vai dar certo. Irmãos, cá entre nós, quantas vezes você lançou palavras malditas sobre a vida da tua casa? Quem nunca fez isso aqui? Quem nunca no momento de uma briga não falou assim, eu nunca deveria ter casado contigo, ó mulher? Eu nunca deveria ter casado contigo, homem? A gente nunca deveria ter tido tal filho? E por aí vai. Querido, essas palavras se tornaram pactos espirituais no inferno, mas hoje, através da cruz de Cristo, o Senhor Jesus, ele fala que ele anulou, ele quebrou, ele desfez todo escrito contrário sobre a tua vida. E a única coisa que você precisa fazer é trazer isso na cruz de Cristo e dizer, hoje Jesus comprou as minhas maldições. Ele anulou o poder das trevas, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Meu filho, vem aqui no teclado. Amados, nós precisamos entender o poder que está na nossa boca, querido. Então, através dessa palavra de hoje, comece a cuidar as palavras que saem dela, querido. A sua boca é fonte de bênção, querido, e não fonte de maldição. A sua boca, os seus lábios, tem que sair palavras de bênçãos para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho. Até mesmo para aqueles que te perseguem. Olha só, a palavra de Deus fala que no Antigo Testamento ele fala assim, é dente por dente, olho por olho. Se alguém te matou, você ir lá matava. Hoje Jesus fala assim, não, querido. Hoje, se alguém te amaldiçoa, se alguém te persegue, um chefe chato, é um parente chato, é um vizinho que briga contigo, sabe o que você faz? Você não ora para que ele morra, você não ora para que caia fogo do céu e consuma. Não, você ora para que ele seja abençoado. Olha o que a palavra de Deus fala, querido. Que até mesmo aquele que deseja a tua morte, você tem que abençoar. Porque essa é o propósito de Deus. Querido, a palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se a tua boca vive saindo maldição, é porque teu coração está cheio de maldições, querido. Pode da mesma fonte sair água pura e água amarga? Não. Então, meu amado, se a tua boca hoje tem sido fonte de maldições, querido, você precisa mudar o teu coração.
É hora de você entrar no altar do Senhor e dizer: Senhor, purifica o meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Oração de Davi. Então, amados, se a tua boca tem sido fonte de maldição para você mesmo, e o pior, querido, pior que tem gente que nem amaldiçoa os outros. Tem gente que é amável, é uma pessoa querida, mas ela só lança maldição, sabe para quem? Para ela mesma. Está o tempo todo se amaldiçoando, se boicotando. Nunca vai dar certo, nunca vou conseguir. Irmão, você tem um Deus que abre as portas, querido. Tem um Deus que Ele capacita os incapacitados. Não tem a ver com o que você sabe, não tem a ver com o teu conhecimento, tem a ver com o poder de Deus na sua vida, querido. Aprenda. Pedro, Tiago, João eram nada, pescadores, entendiam nada. E através de pescadores, Deus revolucionou a história da humanidade, querido. Então, amados, eu não sei quais foram as palavras que até hoje te marcam na tua alma. Irmãos, tem palavras que marcam. Eu, por exemplo, eu tinha 17 anos e eu estava estudando para o concurso da aeronáutica, e como eu disse, era muito difícil. E eu só estudava. Eu chegava do colégio, abria os livros, começava a estudar. Mas muitas vezes as palavras que eu ouvia na minha casa eram assim, ó: vagabundo, tu é vagabundo. Meu cunhado falava, minha irmã falava, meu pai: vai trabalhar, eu não vou ficar sustentando vagabundo, vai arrumar um trabalho, vai arrumar um lugar para capinar. Meu cunhado chegava em casa: você é carcaça. O apelido que ele me dava era carcaça. Por que carcaça? Não presta para nada. Carcaça. Olha só, eu amo meu cunhado, te amo, Quiquinho. Mas era a palavra que eu ouvia. Minha irmã, amo minha irmã. Minha irmã, amo minha irmã. Mas minha irmã falava: vagabundo, pensa que engana os outros. Tá se enganando os outros aí, ó. A gente sabe que tu não está estudando nada. Mas, meu querido, quando eu fiz a prova, eu passei no primeiro concurso que eu fiz. Para a glória de Deus, querido. Mas assim, ó, a única pessoa que abençoava a minha vida era minha mãe. Minha mãe falou: não, ele vai passar, ele vai conseguir e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, querido. Talvez você passou toda a tua vida sendo amaldiçoado por aqueles que deveriam te abençoar. Mas, meu querido, se você é um servo de Deus que dobra os teus joelhos, a maldição sem causa não vai proceder. Pastor, mas quem me amaldiçoava era meu pai e minha mãe. Sabe o que você faz? Senhor, eu anulo toda a maldição lançada sobre meus pais, que meus pais lançaram sobre a minha vida, e eu declaro que eu sou filho do Deus Altíssimo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu anulo, eu quebro, eu desfaço toda a maldição lançada sobre a minha vida. Querido, antigamente tinha um costume que eu não sei por que a gente perdeu, não sei. Mas antigamente as pessoas chegavam para os pais e as mães e pediam o quê? Bênção. Por que parou com isso, querido? Olha, eu sou crente. Eu cresci, irmãos, minha mãe era macumbeira, servia os capirotos. Era normal em casa. Minha mãe, de repente, lá estava com a Chucaveira, com Cigana, Maria Padilha. Recebi entidade full power. Mas eu cresci na minha casa, sempre que eu ia dormir, eu pedia a bênção, minha mãe. E ela falava: Deus te abençoe. Aí hoje nós somos crentes e eu não sei por que nós não temos mais. Infelizmente eu não tenho, nem eu com meu filho. Irmãos, todo dia eu passo sobre o quarto dos meus filhos e oro sobre a vida deles. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, abençoa minha filha. Minha filha nem mora comigo. Eu vou no quarto onde ela dorme. Senhor, abençoa minha filha. Meus enteados, abençoa meus filhos. Eu abençoo meus filhos. Mas nós não temos mais o costume de pedir a bênção. Não sei porquê, querido. Olha só que ato abençoado. Você chegava: a bênção, minha mãe. A sua mãe falava: Deus te abençoe. Mas a questão é que hoje, mais do que nunca, querido, nós como pais, maridos, irmãos, amigos, precisamos mudar a fonte da nossa boca, querido. A nossa boca tem que ser fonte de bênção e não de maldição, querido. Cuida aquilo que tem saído dos seus lábios. Meu querido, está com raiva. Está com raiva. Meu irmão, mas nem passa perto então dos filhos, nem passa perto da mulher. Vai dobrar o teu joelho, vai orar. Ora ali, né? Tem aquela coisa, conta 10 segundos, né? 10 segundos, 1, 2, 3. Funciona mesmo, querido. Eles chamam que é janela kill, né? Funciona mesmo, não responder na hora da raiva. Vai dobrar teu joelho e fala: Senhor, misericórdia, Senhor. Me dá graça, me dá paciência, tu dá-me força. Eu mato, Senhor. Então não me dá força, dá graça. Irmãos, vai orar. Porque, irmãos, uma palavra maldita,
ela pode trazer uma enfermidade que talvez só a misericórdia de Deus para trazer cura. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero orar por você e eu quero orar com você que no decorrer dessa palavra, você percebeu que na tua vida, muitas vezes a tua boca, que era para ser fonte de bênção, tem sido fonte de maldição para a vida de pessoas que você deveria abençoar, querido. Talvez filhos, amigos, parentes, irmãos. Tua boca era para ser fonte de bênção. Infelizmente, querido. Até eu me coloco nisso, que às vezes eu falo uma bobagem, irmão, misericórdia, irmão. Pedrão estava com Jesus ali, ó. Quem eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, rocha inabalável. 10 segundos depois, Jesus, rapaz, repreendo de ti, Satanás, sai daqui, demônio, maldito. Então, irmãos, se você tem visto que tem sido um hábito na tua vida, usar teus lábios, que era para abençoar, para amaldiçoar, eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Ou talvez você foi fruto dessas maldições. Você sente que na tua vida, até hoje, você sente áreas na tua vida amarrada, porque quem deveria te abençoar, te amaldiçoou. Você tomou posse dessas amarras do inferno, como nós falamos. Hoje o Senhor quer romper, Ele quer quebrar, Ele quer destruir todo o pacto do inferno lançado sobre a tua vida. Mas vem aqui que eu quero orar. Israel vai estar tocando. Enquanto ele toca, você vem em nome de Jesus. Amém? Mas vem rápido, querido. Aleluia. Benção essa aí. Aleluia. Amém. Eu adoro isso. Irmãos, como eu amo isso. É isso aí mesmo. É isso aqui, ó. É todo mundo. Rinaldo, por que tu não está aqui, menino? Mas venha. Não, ela está ali na bênção. Irmãos, esse aqui é o fruto. Por que tu não está aqui, Tiago? Rafinha, vem para cá também. Venha. Irmão, a igreja toda aqui. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu duvido que em algum momento você não usou teus lábios para ser fonte de maldição em vez de bênção. Mas hoje o Senhor Ele quer anular. Hoje, em nome de Jesus, querido, hoje nós quebramos. Hoje Satanás está envergonhado, querido. Sabe por quê? Porque a minha boca não vai ser mais latrina do inferno. A minha boca não vai ser mais boca de maldição. A minha boca vai ser boca de bênção. Eu vou abençoar os que me amam. Eu vou abençoar os que me perseguem. Eu vou abençoar aqueles que querem meu bem. Eu vou abençoar aqueles que querem meu mal. Querido, onde eu estiver, a minha boca vai ser fonte de bênçãos e não de maldição. Todo espírito de complexo de inferioridade que foi lançado sobre a minha vida, dizendo que nunca ia dar certo, que eu nunca seria ninguém, hoje, em nome de Jesus, nós desfazemos e quebramos. Em nome de Jesus, todo laço do inferno, toda aliança com palavras lançada por amigos, parentes, familiares, marido, em nome de Jesus Cristo, hoje eu quebro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai quebrando agora, Senhor, todo laço do inferno na alma dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, toda palavra maldita que machucou e feriu, toda palavra que não devia ter sido dita e foi dita. Talvez a pessoa que eu feri, machuquei, nem está mais aqui hoje. Eu nem mais tenho acesso. Talvez ela já até foi para a glória. E eu queria poder ter a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa pela palavra que eu falei. Mas hoje, o sangue de Jesus Cristo, Ele quebra toda ferida, toda mágoa, todo ressentimento, todo o poder do inferno. Hoje é quebrado, é desfeito das palavras malditas, dos pactos e alianças feitas através da minha boca, que foi lançado sobre a minha vida. Hoje está anulado e quebrado, em nome de Jesus. Vai desfazendo hoje, Pai, em nome de Jesus, alianças feitas no mundo espiritual, palavras ditas, Senhor, que não deveriam ter sido ditas, e eu falei, eu confesso que falei, Pai, mas hoje em nome de Jesus nós anulamos, nós lançamos na cruz de Cristo todas essas alianças, Senhor, todo aquele caderninho do inferno, Senhor, aquele caderno do inferno que tinha as palavras que foram ditas, Senhor.
que eu mesmo falei, ou palavras que lançaram sobre a minha vida, hoje, esse caderninho do inferno, ele é queimado hoje, em nome de Jesus Cristo, na cruz de Cristo. Hoje o fogo do Espírito Santo, ele queima, ele destrói esse caderno do inferno, que tem lançado maldições sobre a minha vida, hoje são anuladas. Eu rejeito cada maldição que eu tomei posse, cada palavra que foi dita que eu tomei posse, hoje eu rejeito em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que haja livre. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Que as palavras lançadas, as maldições lançadas sejam anuladas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a vida de cada um deles, Senhor. Que hoje o teu sangue, Senhor, venham romper, Senhor, com as palavras malditas lançadas sobre a vida de cada um deles. Eu quebro, eu anulo, eu rejeito, em nome de Jesus. Repita comigo assim nessa noite: Senhor Jesus. Amados, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força, porque quando tu amaldiçoou, você estava com raiva, você estava com ira, você gritou, toda a tua vizinhança ouviu. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual, você vai orar também, e com toda a tua alma você vai dizer: Senhor Jesus, nesta noite, eu declaro que cada palavra maldita que saiu da minha boca, hoje, eu rejeito, eu anulo, eu lanço na cruz de Cristo, e que seja quebrado, desfeito, toda aliança no mundo espiritual, feita através dos meus lábios. Hoje, eu rejeito, eu quebro, eu anulo, através do nome de Jesus Cristo. E Senhor, toda palavra, toda maldição que foi lançada sobre a minha vida, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus parentes, por aqueles que tinham alguma autoridade espiritual sobre a minha vida e lançou maldições sobre a minha vida, hoje seja quebrada, seja anulada, seja desfeita, em nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse do sangue de Jesus, que me lava, que me limpa, que me faz nova criatura. E hoje eu declaro que hoje eu estou livre para viver todos os sonhos e projetos e propósitos que tu, Senhor Jesus, tem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu declaro um novo tempo de Deus sobre a minha vida, minha família e tudo aquilo que tu tem para minha vida. Em nome de Jesus, eu tomo posse do sangue de Jesus, que anula, quebra e desfaz toda maldição. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Amém, amados? Receba dessa palavra de cura. Seja fonte de bênção. Que a tua boca, a partir de hoje, venha a ser fonte de bênçãos, queridos, e não de maldição. Em nome de Jesus. Amém? Amados, olha só. Dia 3 de agosto vai ter aniversário da igreja, daqui a dois domingos. E eu quero ver vocês aqui, amém? Não dispersa, querido. Aviso rapidinho, amados. Olha só, amados, amém? Amados. Glória a Deus, parem de conversar e prestem atenção no pastor. Olha só,
domingo, dia 3 de agosto, aniversário da igreja, 1 ano de igreja, queridos. Então, quero ver essa igreja cheia, eu quero ver a sua Shekinah neste lugar, quero ver, em nome de Jesus, o céu descer neste lugar. Então, sem ser esse domingo ou outro, vai ser aniversário da igreja. Então, te preparar, convido o povo que vai ser céu na terra. Domingo que vem, domingo não, sábado eu quero fazer um mutirão com os homens aqui. A mulher quiser vir também, né? Mas enfim, vamos fazer um mutirão aqui, vai ser bênção. Sábado a partir de que horas? Qual horário, irmãos, que a gente bota? 10 horas? Amém? Cadê? 10 horas? Todos vão vir? Quem não vai vir, levanta a mão, por favor. Sábado, o irmão vai estar trabalhando, amém? Mas quem puder, eu vou chamar os homens ali. Sábado, quero todo mundo aqui, vamos fazer um mutirão que terminar o que tiver que terminar, para que em nome de Jesus, domingo, dia 3, a gente venha abençoar esse lugar, vai ser fogo e glória, em nome, fazer um almoço gostoso aqui no sábado com os irmãos, vai ser maravilhoso. Mais alguma visão? Vai ser esse domingo mesmo? Então assim, ó, domingo que vem agora, a gente vai fazer uma ação social aqui na igreja, vai vir 2 barbeiros cortar cabelo da comunidade. Então pode convidar quem quiser aí. Irmão, o irmão Ramon, o seu vai ser mais caro, tá? Porque infelizmente, o teu a gente vai ter que cobrar. Quem tiver cabelo que nem o Ramon vai ter que ser cobrado. Mas fora isso, irmãos, convida a comunidade aí, 3 da tarde, vamos estar cortando o cabelo aqui nesse domingo agora. Então, sábado, mutirão da igreja, domingo, ação social, e domingo que vem, dia 3, aniversário da igreja. E quarta-feira, culto de oração. É isso aí, amém. Algum aviso, amor? Amém. Tivemos aniversário do irmão Dilson Hudson. Aleluia. Venha, Dilson. Fuja não. Vamos estar orando por ele, em nome de Jesus. Quarta-feira foi da Josi. Já oramos pela Josi. Mas agora vem cá. Rápido. Corre, Dilson. Vamos ter ali um cafezinho, um bolinho ali para ele. Então não saia correndo. Levante suas mãos aqui. Vamos estar orando, abençoando pela vida do Gilson. O Gilson é uma pessoa que eu amo de coração. Isso aqui foi praticamente uma das primeiras ovelhas. Foi a primeira ovelha de Nova Santa Rita. Primeira ovelha em 2017, lá no bairro Floresta. Ele, a Josi, amo de coração. É um irmão que é mais do que irmão. E eu quero abençoar a vida dele. Levante suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos a vida do Gilson, Senhor. Pai, que ele venha ser fonte de bênção para a sua casa, Senhor. Que ele venha ser um instrumento de Deus onde ele estiver. Senhor, que o maior presente que ele vai receber não seja dinheiro, porque dinheiro acaba. Não sejam bens, porque bens se perde. Mas que seja, Senhor, a tua unção, a tua autoridade, o poder de Deus, para viver o chamado do Senhor na vida dele, Senhor. Pai, que ele não venha enterrar os dons, mas que ele venha ser um instrumento poderoso de Deus. Que ele venha ser fonte de bênção, Senhor, para abençoar todos aqueles que passarem pela vida dele. Enche ele com a tua unção, coloca nele, Senhor, cada vez mais uma fome, uma sede pela tua palavra, pela tua presença, para fazer a tua obra, e tu enche ele com a tua glória, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Vamos cantar? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Aleluia, amém. Vamos orar encerrando. Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra ministrada. Deus, faz de nós sermos bênçãos, Senhor, que nós não viemos mais usar nossos lábios, Senhor, como da brecha para o inferno para lançar maldições, mas que nós possamos ser bênçãos, Senhor, que nós possamos abençoar, Senhor, que da nossa boca só venha sair palavras de sabedoria e revelação dos céus, Senhor. Pai, que toda maldição que foi lançada já seja quebrada, anulada, e que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Senhor, nos leva para os nossos lares agora, nos dá uma semana abençoada na tua presença, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Levante suas mãos e com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, e nós que cremos nessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido.